Hello, bebês! O Gerson vai para cima, o Gerson vai para dentro. O último treino do Flamengo terminou com uma característica de um time extremamente agressivo para enfrentar a primeira e única decisão do Flamengo na temporada. O primeiro e único jogo onde o Flamengo, de fato, decide o título, né? Jogou oitava de final, jogou alguns jogos do Brasileiro que poderiam ter sido decisões, mas que escolheu que assim não fosse. Mas a única decisão de fato do Flamengo na temporada é a final da Copa do Brasil. O Felipe Luiz fez algumas experiências durante a semana, muito baseado por causa de lesões e não saber se alguns jogadores voltariam ou não voltariam, mas no último treino, no treino de apronto do Felipe Luiz, contando com todos os jogadores, ele esboçou no treino, tá? O Felipe gosta de fazer 2 ou 3 possíveis formas de jogar. Porém, contudo, entretanto, todavia, a que parece mais provável para o jogo é uma formação extremamente ofensiva. E eu vou falar aqui com vocês. Primeiro, a gente vai debater a formação e depois eu quero saber se é corajoso ou é imprudente. Esse é o debate que nós faremos aqui. Mas antes, rapidamente, né, como é um vídeo curto analisando esse elenco e essa escalação, eu quero pedir o seu like, quero pedir para que você curta esse vídeo e, se possível, que você mande para mais pessoas que também gostam de debater o futebol com óbvia paixão, com óbvia irracionalidade do nosso lado torcedor, mas, claro, também usando um pouco da coerência para que a gente não fique sempre única e exclusivamente debatendo paixões, né? Porque debater paixões é complicadíssimo, mas que a gente possa debater também assuntos racionais. Dito isso, vamos lá. O que aconteceu, Felipe? A linha defensiva do Flamengo é uma linha defensiva que estava, obviamente, definida. Acho que eu e você sabíamos qual era o time que o Felipe Luiz ia lançar a campo para a grande decisão contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que tem também uma decisão de Libertadores, o Atlético que conseguiu chegar na final da América, né, na final do campeonato mais importante que eu acho da temporada, o Atlético Mineiro está lá, e também conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Nós chegamos na final da Copa do Brasil e vamos enfrentar esse time. É um time que no Campeonato Brasileiro oscila absurdamente, faz jogos muito ruins, o time do Atlético Mineiro, mas que no torneio de mata-mata é um time muito competente, vou usar o termo correto aqui, é um time muito competente, um time que consegue competir, competitivo e competente, é um time que consegue competir sempre, é um time que conseguiu, não à toa, estar nas 2 finais dos campeonatos de mata-mata, consegue sempre entregar uma intensidade nos jogos, uma dedicação, uma vontade que faz com que esse time, pelo menos no mata-mata, consiga seguir avançando. E o Flamengo vai enfrentar um time que tem jogadores muito qualificados, como o Arana, como o Hulk, o Paulinho. Só para deixar claro, o Atlético não pega na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro não tem na Copa do Brasil a possibilidade de usar o Daverson, porque o Davinho já jogou nessa Copa do Brasil por outro clube. Quando você joga por outro clube, você não pode jogar. Assim como eles não podem ter o Davinho, a gente não pode ter o Carlinhos. É os Zinhos. Mas, assim, um importante desfalque para eles e ótimo para a gente, porque o Daverson tem jogado muito bem, e inclusive formando um trio de ataque ali com o Hulk e com o Paulinho, muito ofensivo, um trio de ataque que se movimenta muito. Bom, dito isso, a gente vai ficar com os dois aqui. O que acontece? O Felipe Luiz, então, montou essa linha defensiva que eu estou falando para vocês com Wesley e Alexandro, né, laterais que têm em suas características principais uma diferença. Um é mais agudo, o outro consegue construir mais por dentro, se defende melhor, e isso faz com que o time do Flamengo seja equilibrado, né? Com que você consiga, de um lado, atacar com um ala bastante, e no outro você usar ali o teu jogador de frente, tipo Michael, Bruno Henrique, um Plata. No caso de amanhã não tem o Bruno Henrique, né? Mas, enfim, você pode usar o teu lado esquerdo com os seus jogadores de frente, né? Enquanto do lado direito, você pode usar a característica do próprio Wesley. E aí você vai usar o Alexandre quase como um terceiro zagueiro, que entra ali junto do Léo Ortiz e do Léo Pereira, entendeu? Quase como terceiro zagueiro para se defender, um quinto homem de uma linha se precisar de meio de campo, um cara que constrói ao lado, pode subir para construir ao lado do Everton Araújo no jogo de amanhã especificamente. São características que o Felipe Luiz ganha nesse time. Bom, dito isso, essa linha era bem óbvia com Léo Pereira e Léo Ortiz, né? Era muito óbvio que essa era a formação dos 2 melhores zagueiros do Flamengo no momento. Os 2 melhores zagueiros, os 2 têm mais qualidade de sair com a bola no pé. Aí é que vem agora o X da questão, que é o que desenha um Flamengo muito ofensivo.
O Felipe Luiz botou o Everton Araújo, que até foi criticado porque errou no último jogo, mas para mim ele fez uma partida bem consistente e vacilou sim, entregou o lance do gol sim, mas estava cansado, desgastado, e para mim o Felipe Luiz não enxergou o desgaste dele e acabou deixando em campo um jogador muito cansado, extenuado, né? Então, assim, obviamente a culpa é do jogador, mas falta um olhar também do treinador para ser rápido e enxergar que ele não tinha condição de continuar, né? O Felipe Luiz só fez 2 substituições aquele jogo e deixou ali uma galera meio extenuada até o fim, e acabou que, óbvio, o Gerson errou uma bola perigosa. Bom, eu vou ficar aqui, eu poderia falar, alguns jogadores erraram essa bola perigosa, mas o moleque Everton Araújo foi o infeliz da noite, que errou, e o erro dele culminou no gol de empate do Internacional de Porto Alegre. Então, você vai para campo com um único jogador de característica defensiva, sendo o Everton Araújo. Na frente, você vai ter ali nesse triângulo de meio de campo, né? Você vai ter Gerson e Arrascaeta. Então você tem 3 possibilidades. O microfone é o Everton Araújo, Arrascaeta e Gerson atacando o time do Atlético Mineiro. Ou você pode botar aí a gente inverte, agora o microfone é o Arrascaeta, você pode ter então o Everton Araújo e o Gerson, tá? Atrás, Everton Araújo e Gerson, lá ele atrás do De Arrascaeta, deixando com que o De Arrascaeta crie, e esses dois tenham mais características defensivas. E lá na frente, o Felipe Luiz vai insistir no Gabigol como um centroavante e vai botar, para mim, o Gabigol na pior posição possível, que é como um 9 de fato. Ele vai botar o Michael de um lado, o Plata do outro, e o Gabigol centralizado. É o time do Tite, praticamente um 4-3-3 como o Tite gostava de jogar, e a gente criticou bastante. Ah, Felipe, mas o 4-3-3 não é um vilão. Não é e nunca foi. Eu já disse para vocês aqui que vocês se equivocavam várias vezes e me irritavam muito quando vocês vinham dizer que o 4-3-3 era o problema. Eu falei que formação tática nunca foi problema. O problema é você não saber praticar a formação tática. Você pode botar 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, você pode fazer o que você quiser e ser ruim, né? Você pode botar o 4-4-2 ser uma merda, ou o 4-4-2 ser genial. Você pode botar um 4-3-3 que é uma merda, um 4-3-3 genial. O problema não é a formação tática, é o como. É o como você movimenta as peças, quais as dinâmicas que você cria, como que você aproxima esses jogadores, como que eles vão trocar passe entre si, como que eles vão evoluir, como que eles vão sair de um gol para chegar no gol adversário. Esse é o X da questão. Esse é o ponto principal. Não é o ponto principal a formação tática, né? É que tem gente competente de um jeito e tem gente incompetente de todos os jeitos. Eu acho que o trabalho do Tite era incompetente de qualquer jeito. Gostaria de ter visto, principalmente para quebrar a teimosia, eu gostaria de ter visto o Tite ter tido peito, gostaria de ter visto o Tite com coragem para fazer um outro esquema de jogo, uma outra formação. Ele não teve competência para fazer o time jogar numa formação simples que é um 4-4-2, não conseguiu, tá? O Tite, então, o trabalho era muito ruim. O Felipe não, o Felipe já mostrou a valência, etc, e amanhã vai para o jogo muito provavelmente num 4-3-3. Agora que vem o X da questão, e aí eu preciso falar do Atlético Mineiro, como eu já comecei falando. Você precisa estudar o teu adversário. No jogo Flamengo e Vasco da Gama, no Atlético Mineiro e Vasco da Gama, na semifinal da Copa do Brasil, o Hulk e o Paulinho, eles jogaram exatamente onde amanhã o Arrascaeta e o Gerson deixarão buracos defensivos. Foi exatamente onde Paulinho e Hulk jogaram, tá? E o Flamengo tá dando esse espaço exatamente onde o Atlético Mineiro venceu especificamente o Vasco da Gama, na semifinal da Copa do Brasil. Não me parece inteligente, não me parece a melhor formação. Ah, Felipe, mas o Filipinho prometeu o tempo inteiro que formaria um time ofensivo. Isso é um time ofensivo? É. O Felipe Luiz está sendo coerente com o discurso dele. Está sendo bem coerente. Esse é um time extremamente agressivo, só que tem um grande seguinte, um grande porém nisso aqui, bicho. Você está totalmente arregaçado para o estilo de jogo do Atlético Mineiro. Você vai depender de um encaixe perfeito. Não pode ter um micro vacilo de Everton Araújo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Você não pode ter nenhum vacilo. Você não pode ter um deslize desses 3 jogadores, porque se tiver, você tá entregando para o Atlético Mineiro o que ele mais quer, que é o espaço nas costas dos volantes. Tá? Você vai deixar o pobre do Everton Araújo, se você vacilar, você vai deixar o pobre do Everton Araújo tendo que correr para um lado e para o outro para suprir, para tentar marcar, para tentar proteger Hulk e Paulinho, que são 2 grandes jogadores, são 2 excelentes jogadores.
não me parece a melhor estratégia. A melhor estratégia para mim era botar mais um jogador com característica também defensiva. O Gerson é um gênio. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo. Só que o Gerson, para mim, o Gerson hoje é um jogador que tem que jogar armando. O Gerson tem que jogar no segundo para o último terço. O Gerson precisa estar lá em cima. Quando você bota o Gerson atrás, você, para mim, perde o que ele tem de melhor e bota ele numa função que ele não faz 100% bem. Tem até feito melhor, tem até defendido melhor, etc. O Gerson melhorou em todos os fundamentos, mas ainda não é a maior valência dele. Para mim, era papo de ir aí com o Everton Araújo e Alcaraz, era papo de pensar, sim, um segundo homem com característica defensiva. Vamos ver o que o Felipe Luiz está preparando, vamos ver o que o Felipe Luiz está montando. Ele é coerente, ele prometeu um time ofensivo e ele está entregando um time ofensivo. Agora, vale a pena ser extremamente ofensivo a ponto de você correr o risco de perder o campeonato? O torcedor está pronto para perder um campeonato porque foi ofensivo? O torcedor reclamava de um Tite retranqueiro, agora vai ter um Felipe Luiz agressivíssimo. E aí, quero saber, você gosta de um Flamengo agressivo que ataca, custe o que custar, independente de qualquer coisa, ele vai para cima? Essa é a pergunta que eu faço para você e você vai me responder aqui embaixo nos comentários. Agora, amanhã a gente faz um pré-jogo e aí eu ouço um pouco mais, leio a galera. Antes eu só peço de novo que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você mande para mais pessoas e que você confira se você está inscrito no canal do Felipe Fontoura, porque eu preciso muito da sua inscrição, preciso muito do teu like. E, de novo, se você puder mandar para mais pessoas, vai ser um prazer enorme, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Vai para cima deles, Flamengo. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez Flamengo.